Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro dos Caminhos do Direito. Hoje estou aqui na Associação Brasileira de Rugby para falar um pouco sobre o direito desportivo. Eu vou conversar com uma atleta que ela participou dos Jogos de Pequim e de Atenas e ela vai contar um pouco da trajetória dela como atleta e de que forma ela caiu no direito, quais foram os caminhos que a levaram a fazer o curso de direito e conseguir aliar a atuação esportiva dela como atleta e também o conteúdo jurídico. Então seja muito bem-vinda, Mariana, ao nosso canal. Oi, Fernando, obrigada por ter aqui. É um grande prazer poder falar aqui com você sobre uma coisa que eu gosto tanto, que é o esporte. Então vamos começar o bate-papo aqui para a gente organizar as nossas ideias. A gente bateu um bate-papo prévio aqui para a gente começar a gravar. Você começou desde cedo, dos 7, 8, 9 anos ali a treinar. Então, eu queria que você contasse essa sua trajetória inicial como atleta, efetivamente, e no segundo momento a gente passa para essa ex-atleta que utiliza todos os seus conteúdos na prática e na teoria do direito, efetivamente. Então eu comecei a jogar porque o meu irmão jogava, né? Meu irmão que era o grande talento de casa e até hoje, né? Porque eu brinco com ele que ele é o talentoso, eu era esforçada, né? E aí ele jogava tênis de mesa, mas era de forma lúdica, né? Era brincadeira, num clube de japoneses, né? De orientais ali. E a minha mãe, quando minha mãe ia buscá-lo, eu ia junto com ela, e às vezes não, sempre, ela chegava super cedo, né, antes do treino acabar, e eu ficava lá assistindo, né, os treinos dele. E como tinha muita criança e era bem brincadeira, assim, bem lúdica, às vezes o técnico dele me convidava para participar das brincadeiras e até às vezes de jogar um pouco, né, com o pessoal lá, criançada, né, principalmente quando estava em número ímpar. Aí precisava de alguém, aí ele me chamava. E aí, com o tempo, eu pensei, eu também quero começar, né? Porque eu fiz amizades ali. Foi bem, assim, pra brincar, porque eu queria estar com amigos, estar entre amigos. Daí eu comecei com 7 anos, por aí. E aí, treinei de brincadeira dos 7 aos 8, né? Ali, participando de campeonato não federado e tal. E aí, com 9 que comecei a treinar mesmo, assim. Aí, com 9 anos de idade, era treino diário? Era treino diário. A gente participava de campeonatos não federados. E como eu estava te falando, eu perdia esses campeonatos, né? Sempre perdia. E eu não gostava, né? Era muito ruim voltar para casa com a derrota. Então, e você com 9 anos teve que aprender a lidar com a derrota e treinar, porque você queria vencer. Competitiva. Isso, e treinar, aprender a treinar e... Aprender a treinar não, aprender a entender que eu precisava treinar muito para conseguir ganhar das pessoas que eu perdia, né? Então, foi quando eu tinha 9 anos, acho que eu lembro, foi ano de 98. E eu tive férias de escola, estava no final do ano, eu tive férias de escola. E aí meu técnico falou, né? Ele sabia que eu não gostava, que eu conversava com ele, falava que eu não gostava. Ele falou, então o que você acha da gente treinar todos os dias e agora nas férias você treinar manhã, tarde e noite? Aí eu falei, tô dentro, sabe? Se eu tiver que fazer isso para poder ganhar, eu tô dentro. E aí foi aí que começou, assim. Aí que eu comecei a treinar muito. Aí no campeonato, desculpa, isso foi em 97, foi final de 97. Aí o meu primeiro campeonato paulista em 98, aí eu fui campeã. Daí eu gostei, aí falei, não, preciso manter, e aí agora precisa manter esse ritmo de jogo e tal. E aí, com o tempo, eu fui ganhando campeonatos paulistas, aí depois eu fui ganhando campeonato brasileiro, aí você vai indo, né? Aí sul-americano, aí você vai querendo, você fala, putz, eu posso ter uma carreira com isso, né? Eu posso, quem sabe, chegar em campeonatos maiores, participar de coisas maiores, e aí foi indo, a gente foi galgando. E aí, você chegou primeiro foi Atenas, né? Atenas e depois Pequim. E você chegou a maior competição do mundo. E aí, como que foi essa energia? E aí eu queria que você já fizesse essa ponte de como foi a participação desses dois jogos com a entrada na faculdade de Direito. E se você já entrou no curso pensando no direito desportivo, que é algo bem próximo do que você vivia, né? Então, os jogos, minha
Minha primeira Olimpíada foi em Atenas, em 2004, eu classifiquei com 15 anos. Para ser muito sincera, eu não esperava classificar com a cidade. Eu fui para o pré-olímpico como se eu tivesse ido para um outro campeonato, qualquer campeonato. Claro que eu sabia, né, que era o pré-olímpico, eu ficava um pouquinho mais nervosa, mas eu não fui assim, nossa, eu tenho que ganhar, eu tenho que classificar, porque eu não esperava. Eu falava assim, eu falava para mim mesma, eu sei que é cedo ainda, pode ser cedo, eu posso classificar numa próxima, tenho tempo para isso. Mas acabou dando, eu classifiquei em duplas, para participar do campeonato de duplas em Pequim, em Atenas. E quando eu cheguei lá, eu não tinha noção, assim, eu fiquei intimidada pelo tamanho, pela estrutura, pelos atletas que passavam do meu lado, sabe? Eu lembro que em Atenas eu conversei com o Bernardinho, eu conversei com o Gu, com o Giba, E todo mundo ali na delegação, né? assim, na mesa, assim, do refeitório, ali sentado à noite, assim, conversando. E eu super, nossa, assim, super, caramba, o que eu tô fazendo aqui, sabe? E super intimidada, assim, porque eu falava, nossa, eles são atletas, assim, pessoas já consolidadas no esporte, nomes já consolidados no esporte, né? Então, foi uma baita de uma experiência, assim. Inclusive, foi o próprio Bernardinho que falou pra mim que eu não podia parar de estudar, assim, na vida, assim, né? E aí, então, essa primeira Olimpíada foi um choque, foi uma coisa mais, assim, tipo, surpresa, foi uma coisa de aprendizado e tudo mais. Perdi no primeiro jogo, mas joguei bem, assim, eu achei que eu joguei bem, não saí, assim, frustrada, não, fiquei bem. A segunda Olimpíada, eu tinha 19 anos quando classifiquei, aí já era uma outra história, aí eu já tinha jogado uma Olimpíada, eu era a primeira da seleção adulto, então eu já tinha mais responsabilidades, já esperavam que eu fosse classificar, entendeu? Se eu não classificasse, eu estaria aquém, sabe? Então eu tinha que classificar e classifiquei. Foi muito mais difícil, porque eu sentia muito mais pressão. Eu fui a única mulher a classificar, né? E aí foi muito diferente. Eu já sabia a dimensão que era. Claro que Pequim foi muito diferente de Atenas. A estrutura, tudo foi muito maior, né? Conseguiu me impressionar também. Também, mas de uma outra perspectiva. De uma outra perspectiva. E lá eu me pressionei muito, né? Eu estava me sentindo muito pressionada. Eu acho que faltou muito um trabalho psicológico, emocional da minha parte, enfim. E não joguei bem, perdi também no primeiro jogo, mas não joguei bem, me senti bem aflita, assim. Mas curti a vila, curti o momento de estar lá, eu refleti bastante, eu entendi, ali eu estava sentindo o peso de uma atleta profissional, sabe? Aquele atleta que vai e não está indo como eu fui na primeira Olimpíada, tipo, sem querer, estou aqui, estou nova. Mas lá eu já estava sentindo o peso de como que é aquilo, sabe? Ser um atleta profissional e viver daquilo, né? Porque eu já estava morando até fora do país para me dedicar somente ao esporte. Então eu colocava muita pressão em mim, né? E aí nessas eu morava fora, né, como eu falei, e aí eu acabei lesionando o meu ombro. Um ano depois eu lesionei meu ombro, voltei para o Brasil para tratar e não melhorava, assim, simplesmente não melhorava. Ou a melhora era muito pouquinho, assim, era um processo muito lento. E eu já tinha em mim a vontade de fazer direito desde pequena. Assim, quando eu era pequena, antes de ser atleta, eu queria ser advogada, assim, porque eu via, eu tenho uma prima minha que é advogada e eu me espelhava, assim, não que eu não me espelhava, né, me espelhasse nela, mas eu admirava ela, assim, né, o fato dela ser advogada, eu achava uma profissão super nobre, achava super legal, assim, né, e eu queria ser advogada. Então, mesmo depois de atleta, eu sabia que a minha carreira de atleta ia ter um prazo de validade porque eu queria ser advogada. Não é que eu queria, por exemplo, de atleta me tornar técnica ou me tornar alguma coisa. Eu sabia que eu ia parar um dia para estudar direito. E para estudar direito não dava para eu fazer as duas coisas, né? Tipo, estudar e treinar, assim. Eu sabia que um dia eu ia ter que parar. O treino é diário, a faculdade diária, a dedicação, porque você precisa ter prioridades, né? Às vezes você faz as duas coisas mais ou menos, você não dá certo nenhuma, né? Então você priorizou. E qual foi o momento, assim, né? A gente fala que, você mesma disse, né? Que você se inspirou, a sua prima foi uma referência lá atrás
para ti, mas para que você possa ser referência também para quem está nos assistindo pelo Brasil todo aí, qual foi o momento que você, com 2 Olimpíadas nas costas, com uma experiência não só como atleta, mas cultural também, né? Porque você morou fora para treinar, você participou de 2 Olimpíadas, mas em que momento você decidiu deixar tudo para trás? Você fala assim, não, agora eu vou fazer direito e, enfim, virar a chave, né? Virar o jogo e seguir os caminhos do direito que a gente está no canal aqui. Foi assim, se eu te disser como foi muito estranho, foi muito engraçado. Eu tava lesionada, eu tava fazendo tipo treinos especiais por causa da lesão e não tava participando de campeonatos. Então, eu tinha 2 técnicos comigo que faziam treinos especiais, né? E eu treinava bem pouco, né? Para quem estava acostumado a treinar muito, treinava muito pouco. E indo e aí isso estava assim me corroendo, assim, sabe, participar desses treinos e não poder e ver que eu não estava conseguindo dar o meu máximo, ver que tipo tava difícil de conseguir superar essa lesão, assim, né? E aí foi o momento que eu pensei, eu falei, será que essa lesão está querendo me dizer alguma coisa? Será que eu vou, óbvio, tentar ao máximo superar essa lesão? Porque eu tinha 21 anos, então ainda era cedo, Jovem, era cedo. Então eu vou tentar ao máximo, mas eu também vou ficar aberta, porque talvez seja esse o momento de eu começar a estudar, começar a fazer a faculdade. Talvez seja esse momento, assim, né? Eu tenho que ficar aberta para isso, não ficar só fechada pensando, não, é esse o caminho, né? Eu tenho que abrir, vai que tá abrindo outro caminho para mim. E aí eu fiquei quase que 2 anos em tratamento e não melhorava de fato. E aí um dia indo pro treino, no trânsito, eu tava no trânsito. Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, peguei um baita de um trânsito e aí eu pensei, falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? Será que esse não é o momento? Eu tava com 23 anos, falei, será que não é esse o momento de eu realmente, já tô há 2 anos tratando, já tô há 2 anos fazendo, será que isso não é um sinal de que eu devo parar de fato e começar a fazer a faculdade que eu tanto quis fazer, né? E aí em determinado momento eu tentei fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Falei com os meus técnicos, falei, olha, eu vou começar a estudar para o vestibular, mas vou continuar treinando, porque como o treino estava muito fraquinho por causa da lesão, dava para eu fazer as 2 coisas e não estava participando de competição. E aí comecei a estudar para vestibular e escolhi, assim, na minha cabeça eu só queria a faculdade, o Mackenzie, porque o Mackenzie ele apoiava muito atletas e muitos atletas da seleção que jogavam comigo fizeram Mackenzie e gostavam e tinham apoio, né? Então eu falo que eu escolhi a faculdade com cabeça de atleta e não com cabeça de advogado e tal, com cabeça de atleta. E aí eu foquei no Mackenzie, fiz um cursinho direcionado, voltado para o vestibular do Mackenzie e passei. E aí o primeiro ano da faculdade, eu fiz o primeiro ano da faculdade treinando, fui fazendo as 2 coisas e fui indo. Participei de competição até, mais nacional e tal, até fui bem, assim, pelo nível da lesão, né? Mas aí começou a faculdade, o direito começou a fazer mais sentido do que o esporte. Chegou um momento que eu estava fazendo os 2 e o direito começou a fazer mais sentido para mim do que o esporte, né? E aí foi o momento que eu pensei, não, agora eu tenho que ir a fundo no direito e realmente deixar o esporte e focar só no direito, começar a fazer estágio, sabe, mergulhar de vez nisso. E foi quando eu mergulhei, só que eu não queria direito esportivo, eu não queria nada relacionado ao esporte, porque eu falei assim, agora é meu momento, é a minha fase de vida longe do esporte. Então eu quero viver tudo que não tem a ver com esporte para eu ver como é que é, sabe? Deixa eu ver como é que é esse outro lado, né? E aí eu comecei a estagiar, fazer a maior parte dos estágios que eu fiz foram em arbitragem. Eu fazia arbitragem, eu participei desses grupos de estudos de arbitragem, participei da competição. É muito importante. Fui em tudo isso que eu falei, não, eu quero aproveitar ao máximo dessa parte do direito, né? E aí eu vi que tinha um tribunal arbitral do esporte na Suíça. Daí aquilo já
sabe, com meus olhos assim, me deu um negócio. Eu falei, caramba, esporte. Eu falei, cara, será que eu consigo juntar então as duas coisas? Existe um tribunal arbitral do esporte? Então, e aí eu comecei a estudar sobre isso. Meu TCC na faculdade foi sobre isso, inclusive, foi sobre esse tribunal arbitral do esporte, foi sobre a arbitragem no esporte. E aí, através disso, da arbitragem no esporte, que o meu mundo se abriu e eu falei, putz, eu tenho que voltar pro esporte, sabe? Isso daqui mexe muito comigo, assim, né? Ficar fora. Eu fiquei um tempo fora, eu senti como é que era. A vida ficou muito pior sem o esporte para mim. Eu sentia muita falta, E aí eu comecei aí eu falei, não, quer saber? Eu trabalhava em escritório, só que eu falei, não, eu preciso trabalhar com esporte, eu preciso ir atrás de direito esportivo. Aí eu fiz uma pós de direito esportivo e comecei também a mandar currículo para escritórios que tinham direito esportivo. E aí, numa dessas de mandar currículo, um amigo meu prestava serviços para cá, para a Confederação de Rugby, e ele falou, ó, na Confederação eles estão precisando de advogado. E eu te indiquei, assim. E aí eu fiz a entrevista e tal, adorei, e aí falei, nossa, é isso, sabe? Me encontrei e eu tô conseguindo juntar duas paixões, na verdade, né? Que é o direito e o esporte. E eu vejo que tem tudo a ver, né? Porque não se fala muito de direito desportivo, mas o direito esportivo é uma área muito grande que dá para ser pouco explorada, sabe? É bem pouco explorada. Então eu falei, meu, é uma área super fértil para eu explorar, sabe? Para eu, assim, para inovar, para buscar coisas novas, porque pouca gente vai para essa área, sabe? E tem muita coisa, muita oportunidade mesmo. É uma área que também, né, o direito esportivo, ele conversa com várias áreas. Por exemplo, eu conheci o direito esportivo através da arbitragem, mas um amigo meu conheceu através do direito trabalhista. Então, aí vai indo, assim, o direito esportivo é um campo muito grande, assim, sabe? E aí, eu falei, caramba, eu juntei as duas paixões e me encontrei. Que bom, então eu acho que eu sempre deixo uma palavra final para quem está sendo entrevistado para que possa influenciar, entre aspas, né, outra pessoa que esteja nos assistindo aí. E eu queria te franquear mais uma vez essa palavra final aí para que você pudesse dar um conselho, não só para quem está em São Paulo e tem oportunidade às vezes de assistir uma palestra, um curso de forma presencial, mas para quem está em outros estados, né? Eu sei que nós estamos no país do futebol, mas só que olha como que Deus faz o caminho certo por linhas tortas, né? Você, atleta olímpica de tênis de mesa, veio trabalhar na Associação Brasileira de Rugby, pegou várias bagagens com o pessoal do vôlei, que você falou que você sentou e conversou ali. Então, assim, às vezes você está atuando e está jogando em algum time, ainda que seja em uma federação estadual, você pode seguir por essa área, né? Então, eu queria que você, como esse peso, né? Eu já falei várias vezes, mas é algo que soa bem, né? Você, como eterna atleta olímpica, como uma pessoa que teve uma vida inteira dedicado ao treino, ao esporte ali, né? Desde os 7 anos até os 23, 24, você foi indo até junto com a faculdade de Direito ali. Queria que você desse um recado para quem está nos assistindo, para se encorajar a estudar essa parte do direito que é tão peculiar e, enfim, quase ninguém se dedica de forma efetiva a ela. Primeiro eu acredito que uma coisa que eu poderia falar, que eu aprendi com tudo isso, é sempre manter a mente aberta. Porque eu pensava que não dava para juntar de esporte e direito. Eu falava, como que eu vou fazer a junção dessas duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Mas, assim, tem, assim, para quem busca, para quem estuda. Tem. Então, assim, eu acho que as pessoas que treinam, por exemplo, em clubes, participam de campeonatos não federados, ou que gostam, não precisa ser a nível olímpico, não precisa ser em São Paulo, o fato de você entender sobre esporte já te deixa muito à frente de muita gente dentro do direito desportivo. Isso daí é uma coisa que eu já falo, porque é um pessoal que assim, não tem experiências com esporte. Não é simplesmente são aquelas pessoas que gostam de esporte, gostam de assistir, gostam de ir para o estádio. Então, se alguém que está aí, que está assistindo a gente, praticou esporte e tem vontade de estudar direito esportivo, estudar direito,
você já está muito à frente, porque você, assim, se você quiser ser advogado de um atleta, se você quiser ser advogado de uma confederação, de um clube, você vai ter uma empatia muito maior com a pessoa que você está falando, com quem você tá tratando, assim. Eu sei porque vieram atletas falar comigo, vieram pessoas falar comigo, eu falo, olha, eu entendo a sua situação, eu entendo a sua posição. E a pessoa sabe que eu entendo porque eu fui também. Então, assim, só o fato de ter sido, já é um avanço, assim, já é mais fácil, sabe, para lidar. E também o direito esportivo, ele é uma área, assim, um pouco explorada, né, no Brasil, e muito explorada fora do país, né? Tem muita gente que trata sobre o direito esportivo, a parte de doping, parte contratual. Então, assim, tem muita coisa a ser explorada, assim, né? Então, tem pouca gente que escreve, tem pouca gente que estuda, tem muitas... Parece que tem muito mais do mesmo, sabe, dentro do direito esportivo. Então, uma pessoa que venha com uma mente aberta, que estude, que tenha experiência com esporte, que já tenha treinado em clube, em federação, ainda que pequeno, pode trazer uma bagagem, pode trazer uma visão nova. Até na parte de direitos humanos, tem gente que traz, assim, é um leque muito grande, né? Porque o esporte, ele abrange muita coisa, né? Como a parte de educação, de desenvolvimento social, enfim, cada um vai para a área, não é só alto rendimento, mas tem essa parte de desenvolvimento, de educação, que o esporte pode servir como ferramenta. Então, assim, tem muita coisa que pode ser tratada. Então, assim, eu incentivo as pessoas que gostam de esporte, gostam de direito, enfim, que praticaram, ou mesmo aquelas que não praticaram, mas que curtem, assim, assistem esporte, entendem de esporte, eu incentivo a estudar bastante, a se aprofundar. Tem muita doutrina internacional, muito material mesmo, que dá pra aprender bastante, que dá pra escrever bastante também, e que dá pra explorar bastante, assim, que dá pra criar muita coisa, né, dentro do direito esportivo, porque é uma área muito nova. Mas, assim, que eu, assim, aprendi com tudo isso é sempre manter a mente aberta, sabe? É sempre manter a mente aberta. Não pensar que você só tem um caminho para, sei lá, para o sucesso ou para fazer o que o seu objetivo, para você conquistar seu sonho, seu objetivo. Não existe só um caminho, sim, sabe? Podem existir vários caminhos para você chegar no lugar que você deseja atingir. Então, hoje é uma coisa que eu aprendi que eu gostaria de passar. Então é isso. Eu acho que é uma entrevista riquíssima, né? Ela mesma falou dos caminhos, né? Caminhos do direito. Ela entrou na faculdade com o pensamento de que queria sair do esporte. Mas o esporte te puxou de volta. Isso não é regra. Às vezes você poderia dar certo naquele outro caminho e não ter vindo para esse. Ou vice-versa, não é regra. Então, esse conselho eu acho que é muito positivo, de você manter a mente aberta e principalmente pelo papo que rolou aqui, né? Você estudar e se dedicar. Para quem mantém a mente aberta e também se dedica e estuda, o caminho sempre é mais fácil, né? Então, assim, não é... O pessoal fala, né? Não foi sorte, foi treino, foi né? Treino, então, exato. assim, eu fui para as Olimpíadas porque eu treinei. Eu me tornei advogada da Associação Brasileira de Rugby. Eu tenho portas abertas na Associação Paulista de Futebol. Trabalho com antidopagem porque eu estudei. Não foi sorte. Alguém me indicou porque eu fui atleta olímpica. Não. Foi treino, foi estudo e, enfim, a gente conta um pouquinho com o acaso, sim, mas muito mais pelo seu esforço. Então eu te deixo os parabéns aqui, agradeço pela entrevista. Obrigada. Então deixa o seu like. 90% das pessoas que assistem todos os vídeos não são inscritos no canal, então se inscreve no canal, dê o like. Tamari é uma querida, uma atleta, enfim, aí que representou o nosso Brasil, e eu agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. E até a próxima. Parabéns. Valeu, tchau. Tchau.